Eu quero convidar você então para a nossa aula dessa semana. Nós vamos encerrar hoje, ou pelo menos a princípio iremos encerrar, os sermões do o Sermão do Monte. Então eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 7, e nós vamos ler, nossa, foi bem curitibano esse 7, né? Nós vamos ler dos versículos 21 até o versículo 29. Eu digo que esse talvez seja a última, porque pode ser que o Rev. Thiago queira fazer aí um apanhado geral na próxima aula, não sei como é que vai funcionar isso, aí depende dele, foi ele que teve a ideia do estudo, né? Então pode ser que ele queira fazer esse encerramento junto com a igreja e tudo mais, mas hoje termina a parte de exposições diretas, né, do texto, e aí fica a critério do Rev. Thiago, do Rev. Lucas, se eles querem dar um outro panorama a mais depois, tá bom? Mas hoje a gente encerra essa parte de exposições, de esse estudo mais bruto do texto, né? Esse mais pesadinho do texto aí. Vamos lá? Versículos 21 a 29, Rev, capítulo 7, por gentileza. Desculpa me distrair aqui, Rev. Coisa horrível, né? Pecador, pecador. Mateus 7, 25. 21 a 29. 21 a 29. Isso. Diz assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Pode ir. Até o 29. 29, desculpa. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Vamos orar, irmãos. Ó Deus querido, nós louvamos o Teu nome pela Sua palavra, Deus, por aquilo que o Senhor tem feito também nas nossas vidas, pelo culto que prestamos ao Senhor agora de manhã. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor já está falando conosco e nós pedimos que o Senhor continue a falar com o nosso coração. Que o Senhor encontre o nosso coração disposto a ouvir a Tua voz, Deus, mas não só ouvir a Sua voz, mas estar disposto a praticar a Sua palavra. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, aqui na nossa igreja. Obrigado pela vida de cada irmão aqui presente, cada irmã, os que também nos acompanham pela internet, pelas redes sociais. Muito obrigado por essa possibilidade também que nós temos de levar o Teu Evangelho, o ensino da Sua palavra, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Mas agora, Senhor, realmente fala conosco. Nós precisamos ouvir a Sua voz, somos carentes do Senhor. Nós precisamos que o Senhor derrame de graça sobre nós, porque só por nós mesmos nós não conseguimos entender a Sua palavra e nós não conseguimos vivê-la nas nossas vidas. Por isso nós precisamos que o Senhor derrame de graça sobre nós, que o Senhor coloque sobre nós a Sua boa misericórdia, que o Senhor nos revele qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, para que a cada dia nós possamos crescer na intimidade com o Senhor, na intimidade com a Sua palavra, na vida da igreja, para que a cada dia nós possamos, Deus, nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. De maneira especial também, Deus, quero colocar nessa manhã a vida daqueles irmãos e irmãs da nossa igreja que estão passando por alguma dificuldade, alguma enfermidade nesse momento. Deus, presbítero Emanuel, que se recupera agora em casa, Deus em breve estará conosco, se assim o Senhor permitir. O nosso presbítero Edgar, que também se recupera de uma cirurgia. Outros irmãos, Deus, aqui representados também, que se recuperam e que passam aí por alguns momentos, que o Senhor possa visitá-los, Deus, com a Sua graça, com poder, com cura, com a Sua unção, e que o Senhor possa restabelecer saúde de cada um de nós. Continua, Deus, preservando a nossa saúde, a saúde da nossa igreja, não só a física, mas principalmente também a vida espiritual de cada um de nós, ó Deus. Tem misericórdia de nós, fala conosco, é o que nós te pedimos e também te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ontem
foi o segundo dia de comemorações dos 49 anos da nossa UMP, né? União de Mocidade Presbiteriana aqui da nossa igreja. E foi um tempo muito bom, tanto na sexta quanto no sábado, foi um tempo muito precioso que nós pudemos ter de comunhão, de compartilhamento da palavra de Deus, de louvor. Graças a Deus por isso. Mas em especial ontem, nós recebemos a visita do reverendo Ricardo Kassab, pastor antes de mim e do Rev. Tiago chegaram aqui na igreja, né? Os irmãos já o conhecem, já têm alguma intimidade com ele. E ele veio trazer a palavra para nós ontem, à noite aqui na igreja. Quem não assistiu e puder, tiver disponibilidade, está lá no... Está lá, né? Está lá no YouTube. Você pode... Isso é uma maravilha, isso é coisa fantástica. Inclusive, para quem está assistindo, provavelmente é o vídeo de sugestão próximo aí já. Possível. Sugestão do possível. YouTube já aparece aqui para mim como sugestão próxima. É bem possível. Então você pode assistir depois. Não foi uma palavra longa, que eu me lembro, pelo menos não passou o tempo rápido, né? Quer dizer, o tempo passou rápido aqui para nós. Mas você pode acompanhar, então você vai ter um pouco mais de contexto do que eu vou falar agora, né? Trazer para os irmãos. Mas o Ricardo Kassab, o reverendo Ricardo, falou ontem para nós a respeito de uma dualidade da vida cristã que nos é imposta quando nós somos cristãos. Quando nós entendemos que nós somos discípulos do Senhor Jesus, nascidos de novo, essa realidade se revela para nós e nós não temos como escapar dela. E é uma dualidade que nós temos a respeito do nosso posicionamento enquanto cristãos. De como que nós nos posicionamos, como que nós declaramos a nossa posição, a nossa fé, aquilo que de fato nós cremos a respeito da palavra de Deus e de outras coisas relacionadas à nossa vida cotidiana. O nosso posicionamento político, aquilo que nós acreditamos, de repente, filosoficamente, aquilo que nós temos como máximas de vida, né, como filosofias de vida, tudo isso, quando nós nos tornamos cristãos, entra em xeque com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Embora nós tenhamos o nosso posicionamento político, nós temos e devemos ter, embora nós temos a nossa participação social, embora nós temos as nossas crenças populares, aquilo que a vida nos diz, né? Se o feijão tem que ir por cima do arroz, o arroz por baixo do feijão, cada um tem a sua posição e nós devemos ter, não tem problema nenhum. Mas quando nós estamos diante da palavra de Deus, essa dualidade, ela meio que começa a ser rompida, ela começa a cair, porque a única coisa que de fato nos é preciosa, que nós vamos de fato defender, é a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, muito mais do que qualquer outra coisa que possa se apresentar para nós, ou qualquer posicionamento político, ou de qualquer outra área da nossa vida, né, de qualquer instância da nossa sociedade e do conhecimento. Isso foi mais ou menos o que o reverendo Ricardo trouxe para a gente ontem. E por que eu estou dizendo sobre isso? Trazendo um pouco a memória sobre o que ele falou. Porque esse texto que nós estamos lendo, ele faz parte de um contexto, e esse contexto é o Sermão do Monte, e esse sermão, ele nos traz essa dualidade, só que não a respeito de duas realidades, né, de uma realidade só, mas ele nos apresenta isso de duas formas. A primeira, o Senhor Jesus nos apresenta um conhecimento filosófico a respeito do que ele estava ensinando. O conhecimento pelo próprio conhecimento, ou seja, no começo do Sermão do Monte, o Senhor Jesus vai nos apresentar uma filosofia de vida, um estilo de vida, como que nós devemos de fato viver. Isso é o que o Senhor Jesus nos apresenta. Então, bem-aventurado o homem que não faz isso, bem-aventurado o homem que pensa assim, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados aqueles que se sentem desse jeito, aqueles que são perseguidos. E ele vai trazendo uma série de características filosóficas de pensamento para aquilo que é uma construção que é feita na nossa cabeça, na nossa memória. O Senhor Jesus traz para a nossa memória, ou ele mexe com a nossa memória, para que esses conhecimentos filosóficos fiquem na nossa cabeça. E a segunda parte do Sermão do Monte, queridos, é a parte que o Senhor Jesus vai transformar para nós, diante dos nossos olhos, esse conhecimento filosófico em um conhecimento prático. Então, assim, nós devemos ser pessoas de oração. Ok, mas como que ora? Aí nós vamos lá para o capítulo 6 e tem lá a oração do Pai Nosso.
O Senhor Jesus nos fala a respeito que nós devemos ser mansos, que nós devemos ser humildes. E aí, ele vai nos apresentar, por exemplo, sobre a oração, sobre o jejum, sobre dar esmolas, a respeito daqueles textos que nós vimos, quando o Senhor Jesus, olha, não façam, não jejuem, não orem, não deem esmolas, como essas pessoas, né, como os fariseus, como os publicanos, como os homens da lei, como os hipócritas, como os gentios, que fazem desse jeito, para se glorificar, para se exaltar, para buscar glória própria, mas façam desse jeito. O Senhor Jesus vai nos apresentando, então, características da sua mensagem, ele vai transformando a sua mensagem filosófica, esse conhecimento que ele nos apresenta, em atitudes práticas. Essa é a dualidade do Sermão do Monte, e essa é a dualidade de tudo que o Senhor Jesus ensina. Você vai se lembrar que o Senhor Jesus ensina os seus discípulos, e a nós, que somos discípulos dele, por parábolas. E essas parábolas nada mais são do que pegar esses contextos filosóficos e ir apresentando para nós de maneira diferenciada, como uma situação prática. É assim que o Senhor Jesus nos ensina, ele apresenta um conceito e depois ele vai fazer esse ensinamento prático, ele vai trazer para a vida cotidiana, como que de fato nós vamos pegar esse conhecimento e transformar esse conhecimento em atitude, em algo prático, em algo que tem que ser construído, algo que tem que ser feito, algo que pode ser visualizado, em atitudes, em obras, em ações, em palavras reais. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, porque eu não vou lembrar agora quantas mensagens nós fizemos, mas foram algumas dentro desse sermão. Foi quase verso a verso. Agora, nós, 3 pastores que participamos dessa exposição do texto de Mateus 5, 6 e 7, nós de fato estudamos. Para nós está tudo certo, né? Nós estamos praticando isso, nós estudamos, nós tivemos um contato até mais profundo com o texto, com os comentários, com geografia bíblica e com um monte de outras coisas, né, grego, hebraico, que a gente nem traz muito para os irmãos, né, porque a gente quer manter a igreja cheia e os irmãos felizes, não é verdade? Então, trazer grego e hebraico não é uma coisa muito assim proveitosa, né? Mas nós precisamos estudar isso para trazer um bom conhecimento para os irmãos. Agora, isso serve para nós, né? Nós 3 pastores aqui tivemos essa dinâmica. Agora, de tudo isso que você ouviu até aqui, de tudo isso que você vivenciou nessas mensagens que nós trouxemos na Escola Bíblica Dominical, se você ouviu tudo isso, participou de tudo isso, e você sair daqui e não praticar, tudo que nós ensinamos não passa de um conhecimento absolutamente inútil. De modo que se ano que vem, finalzinho lá, né, segundo semestre de 2022, nós começarmos o Sermão do Monte de novo e fizermos as mesmas mensagens, se você não pôr em prática, para você vai ser tudo novidade. E nós ouvimos agora há pouco a respeito da novidade de vida. E todo o conhecimento que o Senhor Jesus apresenta para nós, ele não pode, irmãos queridos, ficar na nossa cabeça, ficar na parte da filosofia, da parte da teologia. Mas ele precisa se transformar em atitudes, em ações práticas. Porque senão, 2 coisas acontecem. Primeiro, um conhecimento inútil, você está vindo aqui perdendo seu tempo, porque você não está aproveitando, né? Não está pondo em prática o conhecimento que você está aprendendo aqui. E em segundo lugar, isso pode demonstrar como anda a sua intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus, aquela profunda, aquele relacionamento mais profundo, aquele relacionamento com Deus que de fato é um relacionamento saudável, esse relacionamento com Deus é um relacionamento que produz exatamente isso. Eu aprendo com o Senhor Jesus, eu decoro isso, eu coloco isso na minha memória, mas automaticamente eu vou trazendo da minha cabeça para o coração. Eu vou trazendo para a vida prática. Eu vou tornando esse conhecimento que eu aprendo do Senhor Jesus algo para o meu cotidiano. Algo que é especial para a minha vida. Isso é absolutamente fundamental de nós vermos em nós se nós realmente temos intimidade com o Senhor Jesus. Porque se nós escutamos
o Sermão do Monte, e esse sermão foi proferido pelo Senhor Jesus, e nós aqui estamos fazendo a sua análise, a sua interpretação, para trazer para o nosso contexto, para deixar claro para a gente como é que funciona tudo isso que o Senhor Jesus falou, o que ele estava ensinando, como ele estava ensinando, por que ele estava ensinando essas coisas, desse jeito. Todo esse conhecimento, ele está sendo revelado para nós, não por mim, nem pelo Rev Tiago, nem pelo Rev Lucas. Está sendo revelado pelo próprio Espírito. Ou não. Ou pode ser simplesmente que você está ouvindo as nossas pregações, as nossas mensagens, você está lendo a palavra de Deus e simplesmente ficando com a parte teológica, que é decoreba. A parte teológica, você vai lá, né, a FATESU é aqui do lado, irmãos. Você pode só se inscrever ali, fazer as aulas, decorar todas elas, e isso pode não fazer a menor diferença na sua vida. Assim como você pode vir 1 ano, 2 anos, 5, 10, 20, 50, 60 anos na igreja e continuar a mesma pessoa. Não mudarem absolutamente nada os seus comportamentos, não ser impactado pelas pregações, não ser impactado pelas aulas, não ser impactado por aquilo que o Senhor Jesus está ensinando, e aí viver anos e após anos na igreja sem qualquer mudança de vida. Isso demonstra muito sobre a nossa intimidade com Deus. A forma como que nós lidamos com o que o Senhor Jesus nos ensina, através da sua palavra, e colocamos ou não em prática, demonstra como está indo a nossa intimidade com Deus. Como nós temos de fato nos relacionado com o Senhor. Porque se nós estamos simplesmente aqui aprendendo para absolutamente nada, nós estamos aprendendo para absolutamente nada, por mais redundante que pareça. Agora, se nós temos uma intimidade com Deus saudável, nós estamos aprendendo e nós estamos sendo impelidos, nós estamos sendo desafiados, nós estamos sendo o tempo todo transformados para que nós coloquemos essa palavra em prática, não por nós, mas pelo próprio poder do Espírito Santo que que nos aperfeiçoa de acordo com aquilo que o Senhor Jesus tem falado com o nosso coração. E você precisa lembrar, assim como eu preciso lembrar também, que aquilo que o Senhor Jesus nos fala, ou seja, se o Senhor Jesus está nos falando a respeito do Sermão do Monte, se Deus está permitindo que a gente pregue sobre isso, é porque Ele quer nos ensinar, a começar em mim, Ele quer nos ensinar a respeito disso. Algumas verdades aqui precisam ser tratadas no nosso coração como igreja. Não é nem como só eu ou como só você, mas é como igreja. Nós precisamos ser tratados, estamos sendo tratados, se nós de fato temos intimidade com o Senhor Jesus, saudável, profunda, verdadeira. De outro modo, irmãos, isso funciona também para as pregações. As pregações que o Senhor tem permitido que a gente faça são porque, de alguma maneira, o Senhor Jesus está permitindo que a igreja ouça isso, a começar em nós. Isso pode acontecer, o Rev Tiago e o Rev Lucas vão concordar comigo, às vezes a gente vai pregar algumas mensagens, como essa, por exemplo, que eu acredito que são mais de 20 mensagens que a gente já pregou sobre o Sermão do Monte, né, desde o início do texto, imagino que seja um pouco mais de 20 aí. Se somente uma pessoa, uma só, e às vezes que não é nem da igreja, pode ser que seja alguém que assistiu pela internet esse tempo todo, nem se revelou, nem deu oi, nem falou nada, nem participou, não fez pergunta, nem nada, mas essa pessoa foi transformada, então valeu a pena. E é assim com todo o nosso ministério, seja o nosso pastoral, seja o da igreja, de qualquer área de atuação ministerial que a gente tenha. Qualquer discipulado, às vezes você fez você viveu a vida inteira de crente, uma pessoa foi impactada, tá bom, tem festa no céu, graças a Deus por isso. Mas às vezes a gente vai passar a vida inteira pregando, repetindo, e nós vamos ver pessoas que passam pela igreja e vão vivenciando aí 1, 2, 10, 20, 40, 60 anos, e elas vão continuar do mesmo jeito. Mas isso que eu falo agora é um desafio para você e é um desafio para mim, porque eu confesso que eu não gostaria de passar a minha vida inteira do mesmo jeito. E eu sei que você também não.
Mas a gente vai vivenciando isso durante anos na nossa vida eclesiástica, de pessoas que vão vivendo, só estão ali na igreja, participam, até trabalham, mas a vida permanece a mesma. A intimidade com Deus permanece. Não estou dizendo que não são crentes, irmãos, eu estou dizendo que a pessoa permanece no mesmo status, no mesmo patamar, não avança, não busca mais intimidade com Deus, não busca mais conhecimento da palavra, né? Não busca mais trabalhar, não busca aperfeiçoamento aí na comunhão dos santos, né, na vida da igreja. A pessoa que vai vivendo, só está ali, está vivendo, né, está sobrevivendo, na verdade, nem vivendo está. Né, isso é muito triste. E eu comecei falando a respeito dos 49 anos dos nossos jovens aqui da nossa igreja, justamente por causa disso. Quantas pessoas passaram por aqui? Quantas pessoas vivenciaram isso aqui? E recentemente nós tivemos também os 48 anos do Cristo é a Nossa Canção. Quantas pessoas passaram por lá? Quantos irmãos foram impactados? Quantos irmãos apareceram e foram dispensados, né? Quando eu digo dispensados, foram enviados para outras igrejas, ou para outras cidades, estados, países, enfim, né, que seja. E continuaram a caminhada lá. Quantos jovens passaram por aqui também e saíram da mocidade, foram para o UPH, para a SAF, ou foram para outros estados, outros países, outras cidades, outras igrejas e continuaram a caminhada. Mas quantos são aqueles que passaram por nós, mas que infelizmente não foram adiante, não seguiram a caminhada? Isso não é triste, irmãos, porque se o nosso trabalho está sendo bem feito, o nosso trabalho está sendo bem feito, a nossa parte está sendo feita, e a gente não converte ninguém, nós não transformamos a vida de ninguém, não importa o esforço que a gente faça. Lembra o que diz Mateus capítulo 6, lá do versículo 25, 26 até o versículo 33, 34? Por mais que a gente se esforce, nós não podemos acrescentar nada na nossa vida. É o Senhor que faz, a obra é dele. Graças a Deus que a gente pode participar, mas a obra é dele. A pregação é dele, as aulas são dele, a igreja é dele, eu e você somos dele. Eu espero. Quando nós nos deparamos com esse texto, e é o encerramento, eu falei um pouco sobre isso na semana passada, né? Daqueles irmãos que vivem a vida da igreja, vivem uma aparente vida cristã, demonstram que são cristãos em algum aspecto, né? Até oram, até têm um conhecimento razoável da palavra de Deus, mas quando chegarem diante do Senhor, vão dizer: Senhor, Senhor, eu fiz, eu aconteci, né? Eu discipulei, eu fui para a igreja, até orei. O texto nos mostra até uma realidade espiritual até mais excelente, né? Nós expulsamos demônios, nós profetizamos em teu nome, nós curamos enfermos. Poxa vida, não foi um trabalho em vão. Mas o próprio Senhor Jesus, e aqui são palavras do próprio Senhor Jesus, sem interpretação de ninguém, sem absolutamente nenhum filtro, ele mesmo dizendo: eu vos direi naquele dia, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. O que o Senhor Jesus está nos dizendo, irmãos, na conclusão desse texto, é que não adianta absolutamente nada uma vida cristã filosófica, uma vida cristã de aparência, de conhecimento. Mas a vida cristã, ela precisa ser algo prático, algo do dia a dia, algo que eu ponho em prática constantemente, 24 horas do meu dia. E é por isso que a palavra de Deus, em outro texto, vai nos dizer o seguinte sobre a oração: nós devemos orar sem cessar. Como é que faz isso? Como é que você ora sem cessar? Você não come mais, você não vive, você não dorme, você tem que ficar o tempo todo... Não, você sabe que não é assim. Mas orar sem cessar é o espírito, é o foco, é a vontade, é o desejo. E desejo que não está ligado à nossa própria vontade, mas é um desejo inerente, é algo que está natural no nosso coração.
A partir do momento que eu conheço o Senhor Jesus, é impossível eu viver uma vida que eu não me lembre do Senhor Jesus constantemente. E lembrar do Senhor Jesus constantemente me remete à oração constante. E aí eu posso orar sem cessar. E aí eu vivo uma vida de oração, de comunhão com o Senhor sem cessar. Mas você sabe que existem aquelas pessoas, como nós falamos muito na época que nós ministrávamos sobre a oração, tanto do Pai Nosso quanto as outras partes que o Senhor Jesus fala da oração, nós ministrávamos que existem pessoas que somente conseguem orar daquele jeito ritualístico, como nós oramos nos cultos públicos, ou no início das atividades, no final das atividades, né? Mas não tem aquela vida de intimidade de, a cada instante, conseguir falar com o Senhor Jesus sem esse ritual. Tudo isso faz parte desse aprendizado. Primeiro eu aprendo, primeiro o Senhor Jesus me ensina, e ao eu aprender, ao isso entrar na minha mente, a isso fazer parte da minha memória, tanto da minha memória da parte cerebral mesmo, né, de ficar ali na memória, quanto na parte da memória afetiva, que é algo um pouco mais específico, mais dinâmico, algo que traz para a nossa intimidade mesmo. A diferença disso está no seguinte: você sabe quanto é 1 mais 1? 2. Isso é conhecimento técnico, você sabe, isso é ciência, conhecimento. 1 mais 1, 2. Agora, só você sabe, só você lembra, e aí é memória afetiva, do cheiro que tem a casa dos seus avós, por exemplo. Só você sabe. São memórias que estão além da capacidade simplesmente de decorar. É algo que vai além, ela é algo sensorial. E a intimidade com Deus, ela não pode ser simplesmente algo técnico. O que está escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Mas é algo que é afetivo. O que está escrito em João 3,16? Sente que ele até sabe aquele quentinho no coração. Vamos abrir as nossas Bíblias, não é aquele, tem que abrir a Bíblia, todo domingo tem que abrir a Bíblia. Mas é aquele, nossa, o que Deus vai falar comigo hoje? O que Deus vai ministrar na minha vida hoje? Quando a gente vem para a igreja e vai ouvir um dos pastores ou qualquer outra pessoa que venha ministrar para nós, não é o que o fulano vai falar. O que Deus tem para mim nessa noite? O que Deus tem para mim nessa manhã? O que o Senhor está fazendo na minha vida hoje? O que o Senhor quer confrontar em mim hoje? O que o Senhor quer transformar em mim hoje? É algo afetivo. Porque o relacionamento com Deus não está simplesmente na filosofia. Ele é afetivo. E se não é afetivo, ele precisa ser. Se você ainda conhece o Senhor Jesus apenas como Jó, por exemplo, um conhecimento só de ouvir falar, de ter decorado quem o Senhor é, de até acreditar no Senhor Jesus, mas é aquele conhecimento distante. Você precisa, e ainda há tempo, para você buscar conhecer o Deus afetivo, o Deus que faz parte da nossa vida, o Deus vivo, o Deus que se relaciona de volta conosco. Não é o Deus que simplesmente precisa ser adorado porque precisa, mas é o Deus que, a partir do momento que é adorado por nós, que se revela para nós, se torna parte de nós, se torna parte do nosso dia a dia, porque Ele é vivo, porque Ele é real, e não simplesmente um conhecimento filosófico. Não simplesmente um Deus que habita no céu distante, mas é um Deus que se relaciona comigo de volta, conforme eu me relaciono com Ele. E mesmo quando nós somos ou incapazes, ou quando nós somos simplesmente pecadores e não queremos nos relacionar com Ele, ainda assim Ele se relaciona. Porque Ele não é filosófico, Ele não é ideológico, Ele é um Deus real, Ele é vivo. E Ele é tão vivo, Ele é tão presente, que a própria palavra nos ensina que Ele não simplesmente está nos céus, mas quando Ele se revela para nós, Ele passa a habitar dentro da minha própria alma. A palavra de Deus vai trazer a palavra coração, mas ela está falando sobre alma. O Senhor Jesus se entrelaça com a nossa própria alma. Tamanha é a sua intimidade. Então sim, nós aprendemos aqui.
Mas quando a gente aprende aqui, na cabeça, na memória, isso se torna algo muito além, algo que vai para a nossa afetividade, algo que vai para a alma, algo que extrapola inclusive os próprios sentimentos, algo que extrapola inclusive quem nós somos. Porque quando nós somos apresentados para Cristo Jesus por Ele mesmo, quando Ele se apresenta para nós, por meio de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário, por meio da sua palavra, pela ação do Espírito, nós não só conhecemos o Senhor Jesus, nós nascemos de novo. Tamanha é a intimidade afetiva que Deus tem conosco. O texto que nós lemos hoje, ele nos fala sobre essa realidade final, de que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai. Ou seja, dizer que você é cristão não serve de absolutamente nada se você não faz a vontade de Deus. É isso que o Senhor Jesus está dizendo em suma. E aí ele continua dizendo exatamente isso, quando ele vai fazer a segunda parte disso. A primeira parte é essa, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, né, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai. Agora, ele continua, ele diz, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, ou seja, aquele que fica só na memória, aquele que tem um conhecimento filosófico, teológico apenas, esse é comparado com o insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Então vai soprar as adversidades da vida, vão vir as enfermidades, vão vir as dificuldades, os problemas, as lutas, as aflições, e grande vai ser a sua ruína. E essa ruína não é simplesmente uma ruína aqui, problemas da vida, não é nada disso. Grande é a ruína porque a casa vai ser destruída. E a casa somos nós, eu e você. Ou seja, o Senhor Jesus está falando sim de uma realidade terrena, daquilo que pode acontecer aqui, mas Ele também está falando de uma realidade escatológica, daquilo que vai acontecer depois. Grande é a ruína, não aqui. Porque aqui, irmão, qualquer ruína não vale de absolutamente nada, porque nós não estamos preocupados com a ruína daqui. O problema é a ruína que vem depois. Porque essa ruína que vem aqui, ela pode ser consertada, a gente pode se ajudar, a gente pode se emprestar dinheiro, a gente pode a gente pode fazer N coisas para se ajudar. Mas infelizmente a realidade que vem depois, a realidade escatológica, a grande ruína que é o inferno, que é a vida eterna longe de Deus, essa não pode ter solução. A não ser a solução que o próprio Senhor Jesus nos apresenta, crer nele como Senhor e Salvador das nossas vidas, e fazer a partir disso a vontade de Deus, pelo conhecimento revelado pelo Espírito a nós, pela palavra de Deus. Então, quando nós nos deparamos com essa realidade, não é o problema dessa ruína que aparenta, como alguns até inclusive pregam, essa ruína que se aparenta ser aqui, você não fizer a vontade de Deus, você vai ser pobre. Pouco importa ser pobre, ser rico, ser bonito, ser feio, ser gordo, ser magro, ser isso, ser aquilo. Porque o que realmente está diante de nós é uma realidade que vem além, que vai além. Uma realidade escatológica para depois. Cachorro maldito. Você vê o poder do demônio? Isso é o Satanás, irmãos. Mas quando nós estamos diante da realidade do Evangelho, de fato, nos é apresentado então uma segunda realidade. Aquele que ouve, pois, as minhas palavras e as pratica, esse é como o homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Mas não é a rocha simplesmente no sentido de que nós vamos edificar a nossa vida na palavra de Deus e nós seremos fortalecidos. Seremos? Mas não é simplesmente nós vamos viver a vida da igreja, então nós seremos fortalecidos, e seremos. O que o Senhor Jesus está nos dizendo é a respeito de algo que vai além. Quando nós estabelecemos a vida cristã, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós vamos estabelecer a nossa vida na rocha que é o próprio Cristo, que é imutável, que é indissolúvel.
E que quando nós nos apegamos a Cristo, ele diz que é essa rocha, porque nós bem sabemos que aqueles que estão em Cristo, não só novas criaturas são, como a partir do momento que eu sou nova criatura, eu sou firmado em Deus de tal forma que é impossível voltar atrás. Ou seja, a partir do momento que eu sou salvo, que eu entendo a alegria da salvação, que eu conheço de fato essa salvação, ou tão grande salvação que o Senhor Jesus nos deu, de graça e pela graça, nós então somos apresentados a essa realidade imutável, a realidade imutável de quem é o Senhor Jesus. Então, edificar a casa sobre a rocha é edificar a casa sobre Cristo e sobre a sua palavra, sobre a vontade de Deus. Esses três aspectos fazem parte. Aí sim, podem soprar as aflições dessa vida, sejam elas quais forem, nós permaneceremos na rocha, mas ainda assim, podem soprar as aflições que parecem ser eternas, mas as aflições eternas não nos abalarão, porque elas nem farão parte da nossa vida. A parte escatológica do inferno deixa de ser uma realidade para nós, ainda que ela exista. Mas como nós estamos estabelecidos na rocha, como nós estamos estabelecidos em Cristo, como nós estamos seguros no Senhor Jesus, na sua palavra, como nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos seguros da realidade vindoura. E quando nós estamos estabelecidos na rocha, essa rocha ela é eterna, justamente para dizer, aquele que ouve as palavras de Deus e as põe em prática, é para a eternidade, não é para agora. Então não fique abismado, não fique preocupado se uma pessoa vai viver a vida da igreja durante 60, 70, 80, 90 anos ou mais. E essa pessoa nunca vai ser transformada. Porque não somos nós que transformamos, mas sim o Senhor Jesus. E o que nos compete é simplesmente fazer a vontade de Deus. Aprender qual é a vontade de Deus e colocá-la em prática. Isso é a nossa responsabilidade. Isso é o que nós devemos ter em mente. Isso que nós devemos pensar. É isso que a gente deve praticar. É isso que deve ocupar a nossa mente. E se não é isso, realmente nós vamos ficar preocupados com o crescimento da igreja, nós vamos ficar preocupados com a queda da bolsa, nós vamos ficar preocupados com o valor do dólar, nós vamos ficar preocupados com o preço da gasolina. Mas não preocupados, é lógico que a gente está preocupado, é óbvio, mas não é no sentido de que isso, você já deve ter notado isso, algumas pessoas estão preocupadas com isso como se isso fosse a realidade do aqui e agora e a coisa mais absoluta e mais importante. Puxa, se a gasolina não baixar, eu não quero mais viver nesse país. Não é nesse país, é no mundo, porque a gente vive num mundo que jaz no maligno, não importa onde a gente esteja, vai ser ruim. Vão ter problemas, independente de como. Se a gente viver, na igreja vai ter problema. Se a gente não sair daqui mais hoje, se a gente ficar aqui para o resto das nossas vidas, e não sair mais daqui de dentro, ainda assim a gente vai ter problemas e conflitos. Porque não é a igreja, não é o mundo, não somos nós. Essa realidade não é nossa. Essa realidade não foi construída para nós. Nós estamos temporariamente aqui, nós somos como peregrinos. A realidade que está em nós é a realidade da rocha, mas essa rocha não está aqui. Ela começa aqui quando nós conhecemos o Senhor Jesus, mas ela só é completa quando nós chegarmos de fato no reino dos céus. De modo que quando nós nos deparamos com toda a realidade da vida, as enfermidades e todas as coisas mais, aflições que nós podemos passar, ou as coisas boas mesmo, elas são absolutamente passageiras. Porque essas coisas são a casa edificada sobre a areia. É passageiro. Os ventos vão soprar. Mas nós devemos estabelecer, ou pelo menos buscar estabelecer a nossa vida sobre a rocha que é o Senhor Jesus, que é imutável, e que não só é imutável nesta vida, e que vai nos dar garantias
das suas promessas nesta vida, como também essas promessas se estendem para toda a eternidade. Sim, as aflições da vida virão e elas serão, dependendo para qual pessoa, né? Cada pessoa tem uma vivência diferente, mas cada um de nós tem as suas aflições. Eu tenho as minhas, você tem as suas, e nós vamos vivendo, e o Senhor Jesus vai nos capacitando, a palavra vai nos instruindo, o poder do Espírito nos consola e nos conforta, e nós vamos, de fé em fé, de glória em glória, nos aproximando, seguindo pelo caminho estreito e nos aproximando do reino dos céus. E nós vamos ficar preocupados aqui, sim. E eu não estou dizendo que a gente não deve ficar preocupado, não, que a gente não deve participar do mundo, né? Que a gente não deve se envolver nas questões do nosso país. Devemos, claro. Mas isso não deve ser algo que a gente que nos limite a uma vida que a gente pense só aqui. Ai, meu Deus, e se acontecer do Lula ganhar no que vem? E se o Bolsonaro ganhar no que vem? Pouco importa. Qualquer um dos dois vai ser ruim, porque são dois seres humanos pecadores, igual eu e você. E não importa, porque daqui 4 anos muda de novo. E vai ser ruim do mesmo jeito. E depois 4 anos muda de novo, e daí vai ser ruim do mesmo jeito. E assim vai ser a nossa vida enquanto a gente estiver aqui. Porque não é isso que importa. O que importa, de fato, é se nós estamos estabelecidos na rocha. Aí pode vir a aflição que vier. Ainda assim, nós vamos fazer tudo que a palavra de Deus nos orienta para que essas aflições sejam diminuídas pela nossa própria responsabilidade, pelo conhecimento que o Senhor Jesus nos ensina de como que nós devemos viver a nossa vida, mas vai para além, porque ainda que nós não consigamos resolver, e muito provavelmente a gente não vai conseguir resolver muita coisa, não importa se a gente conseguir resolver. O que importa é, quando tudo isso passar, nós estaremos com Cristo. Podem vir as aflições que vierem, nós não seremos abalados, porque nós não estamos preocupados com aflições terrenas. Nós estamos preocupados com o que virá depois. Nós estamos preocupados no dia em que o véu dessa vida se passa, e nós vamos estar de pé diante do Senhor Jesus, e Ele vai enxugar do nosso olho toda lágrima. E não se engane, o texto bíblico não diz que a gente não vai chorar mais no céu, tá? Ele diz que as lágrimas que serão enxutas são as lágrimas das aflições. Mas se você pensa, irmãos, que eu vou chegar diante do Senhor Jesus e não vou chorar de alegria, você está muito enganado. E eu sei que você também vai. Todos nós vamos. Mas esse é um choro de alegria, não é um choro de pesar. As lágrimas vão fluir naturalmente. Não por tristeza, não pelo peso, mas simplesmente pela alegria de estarmos olhando nos olhos do próprio Salvador. Daquele que deu a vida dele, aquele que deixou o trono da sua graça, da sua glória, e veio se humilhar como ser humano, para que eu e você, hoje, pudéssemos estar aqui. E eu gostaria de encerrar, irmãos, pensando no seguinte: quando eu percebo a realidade do que o Senhor Jesus fez na cruz, dar a vida por alguém, e aí eu venho para a igreja e a minha vida vai se permanecendo a mesma, eu vou vivendo a cada dia do mesmo jeito. No final das contas, é dizer que o sacrifício de Jesus foi inútil. O Senhor Jesus ter vindo por amor e compaixão a mim e a você, e nós continuamos vivendo do mesmo jeito, nós continuamos olhando para a realidade da igreja, da palavra de Deus, da oração, do prestar culto, do louvor, da adoração. Nós olhamos para a realidade da nossa vida e a gente continua igual, pensando que a política vai resolver alguma coisa, pensando que os médicos vão ter cura para as enfermidades da nossa vida, pensando que a filosofia vai dar jeito em alguma coisa, pensando que a tecnologia vai resolver os nossos problemas. É dizer que o sacrifício do Senhor Jesus, que nos garante uma vida eterna no reino de Deus, perfeito,
onde a vontade de Deus vai ser a única coisa que vai reinar, foi absolutamente inútil. Não valeu de nada o Senhor Jesus ter vindo morrer por mim e por você. A pergunta que nos cabe quando termina esse Sermão do Monte é se nós estamos iguais às pessoas que estavam ouvindo o Senhor Jesus falar. Será que nós estamos maravilhados da doutrina do Senhor Jesus? Ou para nós não faz a menor diferença? Porque o que nós estamos preocupados é com a nossa própria doutrina, ou com a doutrina desse mundo, que nos leva a construir uma casa sobre areia, e que no final de todas as contas, nos leva a construir uma casa nas areias, sim. Mas sabe o que é legal de pensar? Quando Jesus, isso não é algo que o Senhor Jesus falou de fato, é algo que eu pensei depois, meditando sobre o texto. Na época, ou melhor, no Antigo Testamento, existe um conceito sobre o inferno, de que o inferno não é aquele lugar escaldante, onde tem os picos de agulhas, o lago de fogo incandescente, enxofre, onde os demônios torturam. Na verdade, nem é essa bem a ideia bíblica do inferno, tá? Mas a ideia do Antigo Testamento é que o inferno é algo semelhante a um grande deserto. Então, sim, talvez existam muitas pessoas que estão construindo as suas casas, as suas vidas, edificando as suas vidas na areia. Não do deserto, não da praia, mas do inferno eterno. Areias de um deserto que nunca acaba. Vida num deserto que nunca acaba. Mas o Senhor Jesus nos chama, nos convida a estabelecermos a casa sobre uma boa montanha. O que te lembra montanha, né? Quando o Senhor Jesus fala rocha, nos lembra uma montanha. Algo sólido, algo eterno, que nunca vai deixar de existir, né? Você olha para o Monte Everest e fala, isso aqui nunca vai deixar de existir. 8.800 metros de altura. Isso aqui nunca vai deixar de existir. Só que quando a gente pensa em montanha, a gente pensa naqueles lugares idílicos, né? Naqueles lugares pacíficos. Os eremitas que vivem em cima da montanha, que tem aquelas cachoeiras, aquela vida bonita, onde você pode olhar, né, do beiral de um penhasco, você pode olhar toda a vastidão ali da frente. O clima de uma montanha é sempre agradável, normalmente mais para o frio, né? O que o Senhor Jesus está nos dizendo é justamente essa segurança de que Ele é a rocha eterna que nunca muda. E nós somos convidados a nos assentarmos, a nos estabelecermos na rocha que é o Senhor Jesus. Temos algum comentário aí, Ref? Não, Rev. Acho que está todo mundo aqui bebendo do que o pastor está compartilhando e, de fato, é uma reflexão profunda, né? Esse final pode passar batido para a gente, esse simples dizer que as multidões ficaram maravilhadas, mas realmente eu vim olhar aqui enquanto o pastor falava, essa é a 27ª aula, ou seja, foram 27 semanas de aula sobre o Sermão do Monte. Essas pessoas ouviram tudo isso provavelmente num único bloco, ainda que possa ter durado algumas horas, né? Uhum. Nós gastamos muito mais horas falando sobre esse sermão do que o tempo que ele realmente deve ter sido proferido. E não é possível que a gente ouça tudo isso e se permita ser indiferente. Que a gente consiga ouvir isso, mesmo que você não tenha ouvido todas as aulas. Que eu e você, né, fiquemos indiferentes a isso. É uma frieza muito grande. A gente não ser impactado pela sã doutrina, pela doutrina que Jesus ensina, por tantos ensinamentos profundos que existem aqui, né? E isso tem tudo a ver com realmente firmar a nossa vida na rocha ou na areia. Porque se a gente tem a frieza de ignorar os ensinamentos, é porque a nossa vida provavelmente está firmada em coisas passageiras. A gente não se importa com aquilo que nos é dito a respeito da palavra. Isso me impacta muito. Talvez seja um dos pontos da aula que mais me impacta, a gente pensar no número de conteúdos, né, ou nos inúmeros conteúdos que a gente absorve a respeito da palavra e o quanto a gente deixa isso passar batido
quanto a gente deixa que isso não redunde em efeito prático, real e transformador na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. E a gente continua vindo, como se isso fosse surtir algum efeito, só ouvir. Né? Mas a gente precisa vir, ouvir e praticar da palavra do Senhor. Isso me desafia bastante nessa manhã. É isso, Rev. Irmão, se ninguém tiver nenhuma pergunta, nenhum comentário, acho que encerramos a aula. O irmão Luiz Alves disse, linda essa palavra, foi muito edificante. Tomara que Deus continue mudando nosso coração. E a Maureen também disse que ontem foi muito edificante a mensagem do pastor Kassab, e a extensão do assunto pelo pastor Patrick nessa manhã de domingo é muito pertinente. Que Deus abençoe a nossa semana. Inclusive, como que Deus é bom, né? Porque os temas são... Quem dera, né? O pastor Tiago até falou isso na semana passada, a gente conversou sobre isso. Quem dera a gente tivesse capacidade, não é nem questão de qualquer outra coisa, capacidade mesmo de fazer algo tão perfeito, tão sincronizado assim, né? Isso é muito bacana. Isso demonstra, de fato, né, um dos muitos demonstrativos da ação de Deus nas nossas vidas. É isso? Vamos orar então, irmãos? Quero te convidar então, nessa última aula, para você se colocar de pé, fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça nesse momento. Os irmãos que estão em casa aí podem ir comentando quem que vai me convidar para o almoço. Né? Ai, ai. Vamos orar, irmãos. Vamos agradecer por tudo que o Senhor ministrou nas nossas vidas e pedir que Ele nos abençoe a respeito do desafio que nós temos a partir de agora, que é por todas essas 27 aulas, mais de 28 horas de conteúdo em prática. Para que esse conhecimento não seja inútil e para que nós não desdenhemos daquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Ó Deus bendito, diante de tudo isso que nós vimos nessas 27 aulas, nós precisamos estar impactados realmente pela sã doutrina do Senhor, pelo aquilo que o Senhor nos ensinou. Não fomos nós, ó Deus, que falamos aqui, mas foi o Senhor que ministrou, a começar nos nossos próprios corações, nós 3 pastores. Obrigado, Deus, porque de fato o Senhor fala, isso é demonstrativo do cuidado de Deus, do seu cuidado. Isso é demonstrativo, ó Deus, de intimidade. Porque se fosse qualquer outro Deus, se fosse qualquer outra forma de Deus, não teria essa intimidade. Só o Senhor, porque o Senhor é único. Só o Senhor existe de fato. Só o Senhor é Deus sobre todas as coisas. E apesar de ser Deus sobre todas as coisas, apesar de ser o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, ainda assim o Senhor se relaciona comigo e com cada um dos meus irmãos. Que privilégio, que coisa fantástica, Deus, que o Senhor faz nas nossas vidas de fato. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem demonstrado o seu carinho e o seu amor por cada um de nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cada dia transformado as nossas vidas. Porque o Senhor tem mexido com o nosso coração, o Senhor tem mexido com a nossa igreja, tem mexido com a nossa vida, tem mexido com a nossa realidade, com quem nós somos. O Senhor tem nos feito, de fato, novas criaturas. O Senhor tem feito cada um de nós nascer de novo. Dia após dia nós temos nos tornado cada vez mais parecidos com o Senhor. Dia após dia nós estamos cada vez mais próximos de encontrar o Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em cada um de nós. Obrigado por cada uma das mensagens, ó Deus, que o Senhor tem ministrado à tua igreja. Porque isso é demonstrativo da sua intimidade. E o Senhor fala com cada um de nós de maneira diferente. O Senhor ministra aquilo que cada um de nós precisa. E se isso não é maior demonstrativo da sua intimidade com cada um de nós, da sua intimidade pessoal com cada um de nós, Deus, nada mais pode ser. Que nós possamos aprender e sermos desafiados pelo Senhor, Deus, a viver uma vida de igual intimidade com o Senhor, de profundidade, de profundezas no relacionamento que nós temos contigo. Que esse relacionamento possa ser de tal maneira impactante nas nossas vidas, ó Deus, que possa até mesmo transformar a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa cidade, o nosso país.
que nós possamos ser impactados, ó Deus, pela sua palavra, continuamente. Que a cada dia o Senhor transforme de fato as nossas vidas pelo poder da tua palavra e pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Apesar de nós, Deus continua falando com cada um de nós. Continua transformando a Igreja Presbiteriana do Tarumã, Deus, e qualquer outra igreja, Deus, que possa usufruir das mensagens que aqui são ministradas e ficam agora nas redes sociais. Que o Senhor possa nos impactar, nos transformar, nos edificar na sua palavra, nos edificar na rocha que é o Senhor Jesus. E que nós possamos, ó Deus, caminhar como Igreja Presbiteriana do Tarumã, mas mais do que como Igreja Presbiteriana do Tarumã, como Igreja do Senhor. E que ao caminharmos, nós possamos, ó Deus, não só sermos impactados pelo Senhor, mas também, ao sermos impactados pelo Senhor, sermos instrumentos para impactarmos, Deus, através da sua mão, da sua palavra, do seu poder, outras pessoas. E que a Igreja do Tarumã continue crescendo, apesar de nós, mas que ela continue crescendo, Deus, em número, mas que ela também continue crescendo em qualidade, que as pessoas possam se achegar aqui, não por quem nós somos, que as pessoas possam se achegar aqui não porque as nossas programações são incríveis, mesmo que elas sejam, que as pessoas possam se achegar aqui porque aqui é lugar de edificar a nossa vida no Senhor e na sua palavra. Tem misericórdia de cada um de nós, Deus, e continua edificando as nossas vidas, continua nos transformando, continua derramando de graça sobre as nossas vidas, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.